Fala, gente boa! Vamos aqui com a resolução de mais uma questão da UBF 2015. É a questão número 18, na primeira fase, nível 1. E a questão diz o seguinte: em uma recreação na piscina, alguns jovens observaram que durante a brincadeira, seus corpos aparentavam estar mais leves. Este fenômeno é explicado pela presença de qual força exercida pela água sobre os corpos dos jovens? Força elétrica, empuxo, gravitacional, arrasto ou normal? Pois bem, essa questão é muito simples. Basta nós lembrarmos o que é cada um dos conceitos que estão nos itens da questão. Força elétrica. A força elétrica é uma força de interação entre cargas elétricas que estão a uma distância d, cujo módulo da força elétrica, só para relembrar, é a constante eletrostática vezes o módulo das cargas elétricas dividido pela distância das cargas ao quadrado. Lembrando que se as cargas têm o mesmo sinal, a força elétrica aqui é de repulsão. Se as cargas têm sinais contrários, a força elétrica é de atração. Então o item A está errado. Empuxo, item B. Empuxo é uma força resultante aplicada em um corpo que é mergulhado em um fluido, por exemplo, no caso um líquido. Você tem aqui um líquido e tem uma bola afundada nesse líquido. Nós vamos ter aqui o peso e esse líquido ele vai aplicar uma força nessa bola, que nós chamamos de empuxo. Empuxo é o produto da densidade do líquido, da aceleração da gravidade do local e do volume do objeto, do volume da parte submersa, no caso. No caso, se todo o objeto estiver submerso, é o volume do objeto. Então nós vemos que o item B é o item correto. É o que trata a questão. É essa força chamada empuxo. Mas vamos analisar aqui os outros itens. Força gravitacional, item C. Ela é semelhante à fórmula do item A, força elétrica. No entanto, tem algumas diferenças. É uma força de interação entre massas e ela sempre é de atração. Força gravitacional nunca será de repulsão. Quando massas, elas se atraem. Força gravitacional. E a fórmula é a constante gravitacional, o produto das massas dividido pela distância ao quadrado. Arrasto. Imagine uma bola chutada com uma velocidade v. Existe uma força de resistência a esse movimento. No caso, a força de arrasto ela é aplicada pelo ar na bola. A força de arrasto ela faz resistência ao movimento de um objeto sólido em um fluido. No caso do exemplo que eu dei, o fluido é o ar. E o item é força normal. Aqui há um erro muito comum de se dizer que força normal é uma reação ao peso. Cuidado com isso. Na realidade, a força normal é uma reação à compressão que aquele objeto está aplicando na superfície. Se a superfície for horizontal, o módulo da normal vai ser igual ao módulo do peso. No entanto, se for uma superfície inclinada, veja que a normal não vai ter o mesmo módulo do peso. Outra característica da força normal é que ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Então a força normal é a força aplicada ao corpo pela superfície com a qual está em contato. A superfície que está em contato com esse corpo, ela aplica essa força nesse corpo, chamada força normal. Tá? Então esses são esses 5 conceitos bastante importantes nessa questão.
E como eu já disse anteriormente, o item correto é empuxo, item B.